Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Posso realmente conhecer o Espírito Santo? Mensagem de Benny Hinn. Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria e nublada de Toronto. De repente, ele estava ali. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Ele era tão real para mim naquela manhã, quanto o livro que está em suas mãos é para você agora. Nas 8 horas que se seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo que mudou o curso da minha vida. Lágrimas de fascinação e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e ele respondeu às minhas perguntas. Parecia que meu quarto tinha sido elevado até o hemisfério do céu, me fazendo querer ficar ali para sempre. Eu acabara de completar 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já recebi. No fim do corredor estavam minha mãe e meu pai. Possivelmente nunca compreenderiam o que se passava com seu filho Benny. Na verdade, se soubessem o que estava acontecendo, poderiam ter levado à ruptura dentro de uma família que já estava à beira de se despedaçar. Por quase 2 anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre mim e meus pais. Foi horrível. Como filho de uma família de imigrantes de Israel, humilhei a todos por quebrar as tradições. Nada em minha vida tinha sido tão devastador. No entanto, aquele encontro era pura alegria no meu quarto. Sim, era indescritível. Sim, estava cheio de glória. Se alguém tivesse dito 48 horas antes o que aconteceria comigo, eu teria comentado: de jeito nenhum. Porém, a partir daquele momento, o Espírito Santo tornou-se vivo em minha vida. Não era mais uma distante terceira pessoa da Trindade. Era real, tinha uma personalidade. E agora eu quero compartilhá-lo com você. Meu amigo, se você estiver pronto para começar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo que ultrapassa tudo o que você já sonhou ser possível, continue lendo. Se não, deixe-me recomendar que feche este livro para sempre. Isso mesmo, feche o livro, porque as coisas que vou contar transformarão a sua vida espiritual. Acontecerá de repente, pode ser enquanto estiver lendo, talvez enquanto estiver orando, ou enquanto estiver dirigindo para o trabalho. O Espírito Santo vai responder ao seu convite. Ele se tornará seu melhor amigo, seu guia, seu consolador, seu companheiro de toda a vida. E quando se encontrarem, você dirá: Benny, deixe-me contar o que o Espírito tem feito em minha vida. O poder de Deus revelado. Uma noite curta em Pittsburgh. Um amigo meu, Jim Pointer, pediu para que eu o acompanhasse em uma viagem de ônibus a Pittsburgh, Pensilvânia. Conheci Jim, um ministro metodista livre na igreja que eu frequentava. O grupo iria para uma reunião com uma evangelista, Kathryn Kuhlman. Para ser honesto, eu não conhecia muita coisa sobre o ministério de Kathryn. Já a tinha visto na televisão e me desapontara um pouco.
Achei que falava de um jeito engraçado e tinha um visual estranho, por isso não estava com muitas expectativas. No entanto, Jim era meu amigo e eu não queria decepcioná-lo. No ônibus, eu disse: Jim, você nunca vai imaginar o momento difícil que passei com meu pai por causa dessa viagem. Veja, depois da minha conversão, meus pais tinham feito todo o possível para evitar que eu fosse à igreja, e agora uma viagem para Pittsburgh? Era quase fora de questão, mas eles permitiram, contrariados. Saímos de Toronto na quinta, no meio da manhã, e o que deveria ser uma viagem de 7 horas demorou bem mais por causa de uma súbita tempestade de neve. Chegamos ao nosso hotel somente à 1 da manhã. Então Jim falou: Benny, precisamos acordar às 5. 5 da manhã? Perguntei. Para quê? Ele me contou que se não estivéssemos na porta do edifício às 6, nunca conseguiríamos um lugar. Bem, simplesmente não conseguia acreditar. Quem já ouviu falar em ficar parado no frio antes de o sol nascer para ir à igreja? Porém, ele disse que era isso que devíamos fazer. Fazia muito frio. Às 5, acordei e coloquei todas as peças de roupa que pude encontrar: botas, luva, tudo. Parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh e ainda estava escuro, mas fiquei chocado ao ver que centenas de pessoas estavam ali e as portas demorariam 2 horas para serem abertas. Ser pequeno tem algumas vantagens. Comecei a me aproximar das portas, puxando Jim atrás de mim. Havia até pessoas dormindo nos degraus da entrada. Uma mulher me contou: eles ficaram aqui a noite toda. É assim toda semana? Quando cheguei ali, comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começado a me sacudir. Pensei por um instante que o ar gelado era o culpado, mas estava bem agasalhado e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável tomava conta de mim. Nunca tinha acontecido algo assim antes e não parava. Eu estava muito constrangido para contar a Jim, mas podia sentir meus ossos vibrando, sentia em meus joelhos, em minha boca. O que está acontecendo comigo? Eu me perguntava. Será o poder de Deus? Não conseguia entender. Correndo pela igreja. Naquele momento, as portas estavam prestes a serem abertas e a multidão empurrava tanto que eu quase não conseguia me mexer. Mesmo assim, a vibração não parava. Jim falou: Benny, quando essas portas se abrirem, corra o mais rápido que puder. Por quê? Perguntei. Se não correr, vão passar por cima de você. Ele já tinha estado ali e já sabia o que esperar. Bem, nunca pensei que entraria correndo em uma igreja, mas ali estava eu. E quando aquelas portas se abriram, tornei-me um velocista olímpico. Passei por todos, senhoras, jovens, todos eles. Na verdade, fui direto para a primeira fileira e tentei me sentar. Uma recepcionista me disse que a primeira fileira estava reservada. Descobri depois que a equipe da senhorita Kuhlman escolhia a dedo quem se sentaria na primeira fila. Ela era tão sensível ao espírito que queria somente apoiadores positivos e fiéis na sua frente. Com meu problema sério de gagueira, sabia que era inútil discutir com a recepcionista.
A segunda fileira já estava cheia, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. Faltava 1 hora para o culto começar, então tirei meu casaco, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. As vibrações atravessavam meus braços e pernas como se eu tivesse preso a algum tipo de máquina. A experiência era estranha. Para ser honesto, eu estava assustado. Enquanto o órgão tocava, tudo o que eu conseguia pensar era em meu corpo tremendo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse ficando gripado ou com algum vírus. Na verdade, quanto mais tempo aquilo continuava, mais lindo se tornava. Era uma sensação incomum que não parecia nem um pouco física. Naquele momento, como se saísse do nada, Kathryn Kuhlman apareceu. Em um instante, a atmosfera naquele prédio se tornou eletrizante. Não sabia o que esperar, não sentia nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum anjo celestial cantando, nada. Tudo o que sabia era que estava tremendo havia 3 horas. Depois, quando os cantos começaram, me encontrei fazendo algo que nunca esperei fazer. Estava de pé, com as mãos levantadas e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto cantava How Great Thou Art. Quão grande és tu! Era como se eu tivesse explodido. As lágrimas nunca tinham escorrido de meus olhos tão rapidamente. Nem me fale em êxtase. Era um sentimento de intensa glória. Não estava cantando de modo que normalmente cantava na igreja. Cantei com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras Then sings my soul, my Savior God, to thee, então canta minha alma, meu Deus Salvador, para ti. Cantei literalmente com a minha alma. Estava tão perdido no espírito naquela canção que demorei uns momentos para perceber que minha tremedeira tinha parado completamente. Mas a atmosfera daquele culto continuou. Achei que tinha sido totalmente arrebatado. Eu estava prestando uma adoração mais forte do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como estar frente a frente com a pura verdade espiritual. Não sei se os outros conseguiam sentir o mesmo que eu estava sentindo. Em minha jovem experiência cristã, Deus tinha tocado minha vida, mas nunca como me tocou naquele dia. Como uma onda. Enquanto fiquei ali parado, adorando ao Senhor, abri meus olhos para olhar ao redor, porque de repente senti uma corrente de ar e não sabia de onde vinha. Era gentil e lenta, como uma brisa. Olhei para as janelas de vidro, mas estavam fechadas e estavam muito altas para criar uma corrente assim. A brisa incomum que eu sentia, no entanto, era mais como uma onda. Eu sentia como se ela tivesse descendo por um braço e subindo pelo outro. Na realidade, havia movimento. O que estava acontecendo? Eu teria coragem de contar para alguém o que sentia? Pensaria que eu estava ficando louco. Por uns 10 minutos, ou foi o que pareceu, as ondas daquele vento continuaram a me levar, e foi então que senti como se alguém tivesse enrolado meu corpo em um cobertor puro, um cobertor quente. Kathryn começou a pregar para as pessoas, mas eu estava tão perdido no espírito que realmente não prestei atenção.
o Senhor estava mais perto de mim do que nunca. Senti que precisava falar com o Senhor, mas tudo o que conseguia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Repeti: Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Eu me sentia tão indigno. Sentia como Isaías quando esteve na presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram o Cristo. Imediatamente viram sua própria sujeira, sua necessidade de purificação. Foi o que aconteceu comigo. Era como se um holofote gigante estivesse me iluminando. Tudo o que conseguia ver eram minhas fraquezas, meus erros e meus pecados. Voltei a repetir: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Depois ouvi uma voz que eu sabia ser do Senhor. Foi sempre tão gentil, mas era inconfundível. Ele falou para mim: minha misericórdia sobre você é abundante. Minha vida de orações até aquele ponto era a normal de um cristão médio. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, Ele estava falando comigo. E, oh, que comunhão foi aquela! Não sabia, mas o que estava acontecendo comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh era somente uma antecipação do que Deus tinha planejado para o futuro. Aquelas palavras ressoaram em meus ouvidos: minha misericórdia sobre você é abundante. Eu me sentei chorando e soluçando. Não havia nada em minha vida que se comparasse com o que estava sentindo. Estava tão completo e transformado pelo Espírito que nada mais me importava. Não me importava se uma bomba nuclear acertasse Pittsburgh e o mundo todo explodisse. Naquele momento, senti como descreve a palavra de Deus: paz, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Jim tinha me contado sobre os milagres que aconteciam nos encontros da senhorita Kuhlman, mas eu não tinha ideia do que estava prestes a presenciar nas 3 horas seguintes. Pessoas que eram surdas de repente podiam ouvir. Uma mulher se levantou de sua cadeira de rodas. Havia testemunhos de cura de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo seus críticos mais severos conheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros. O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me sentido tão movido e tocado pelo poder de Deus antes. Por que ela está chorando? Enquanto o culto continuava e eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei: por favor, Senhor, não permita que esse encontro termine. Olhei para cima e vi Catherine segurando a cabeça com as mãos enquanto começava a chorar. Ela chorou e soluçou tão alto que tudo parou. A música parou, os ajudantes ficaram congelados em suas posições. Todo mundo olhava para ela e eu não tinha a menor ideia de por que ela estava chorando. Nunca tinha visto um ministro fazer isso. Por que ela chorava? Contaram-me mais tarde que ela nunca tinha feito qualquer coisa como aquela antes, e membros de sua equipe se lembram desse dia até hoje.
Continuou chorando por uns 2 minutos, depois levantou a cabeça. Lá estava ela, a poucos passos à minha frente. Seus olhos estavam queimando. Ela estava viva. Naquele instante, Kuhlman foi usada de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Apontou o seu dedo para a frente com enorme poder e emoção, até dor. Se o demônio em uma pessoa estivesse ali, ela teria se livrado dele com um simples toque. Foi um momento de incrível dimensão. Ainda chorando, olhou para a audiência e disse com muita agonia: "Por favor." Ela parecia esticar a palavra. "Por favor, não entristeçam o Espírito Santo." Ela estava implorando? Se você puder imaginar uma mãe implorando para um assassino não atirar em seu bebê, foi assim. Ela implorou e pediu: "Por favor." Ela chorava: "Não entristeçam o Espírito Santo." Até hoje posso ver seus olhos. Era como se estivessem me olhando diretamente. E quando suas palavras ressoaram pela igreja, dava para soltar um alfinete e ouvi-lo cair. Eu tinha medo de respirar. Não movia nenhum músculo. Estava me segurando ao banco na minha frente e tentando imaginar o que aconteceria em seguida. Depois ela falou: "Vocês me entenderam? Ele é tudo que eu tenho." Pensei: o que ela está falando? Então ela continuou seu pedido fervoroso, dizendo: "Por favor, não o entristeçam. Ele é tudo que tenho. Não machuquem aquele a quem eu amo." Nunca esquecerei essas palavras. Ainda consigo me lembrar da intensidade da sua respiração quando as disse. Em minha igreja, o pastor falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa maneira. Suas referências tinham a ver com dons ou línguas ou profecia, e não com "ele é meu amigo mais próximo, mais pessoal, mais íntimo, mais amado." Kathryn Kuhlman estava me dizendo sobre uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Depois ela apontou seu longo dedo para mim e disse com grande clareza: "Ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo." Preciso ter isso. Quando olhou para mim e pronunciou essas palavras, algo literalmente me agarrou por dentro. Realmente fiquei preso, chorei e disse: "Preciso ter isso." Agora, francamente, achei que todos naquele culto estavam se sentindo exatamente da mesma maneira, mas Deus tem uma forma de nos tratar como indivíduos, e acredito que aquele culto era só para mim. Por favor, entendam, como um cristão novo, não tinha nem como compreender o que estava acontecendo naquele culto, mas não poderia negar a realidade e o poder que estava sentindo. E quando o culto chegava ao fim, olhei para a evangelista e vi algo que parecia uma névoa ao redor e em cima dela. No começo, achei que os meus olhos estavam me pregando uma peça, mas estava lá, e seu rosto estava brilhando como uma luz atravessando a névoa. Não acreditei em nenhum momento que Deus estivesse tentando glorificar a senhorita Kuhlman. Entretanto, acredito que ele usou aquele culto para revelar seu poder para mim. Quando o culto terminou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Tinha entrado naquele templo correndo, mas agora queria apenas me sentar e refletir
sobre o que tinha acontecido. O que sentira naquele prédio fora algo que minha vida pessoal não me oferecia. Eu sabia que a perseguição continuaria quando voltasse para minha casa. Minha autoimagem estava praticamente destruída por causa dos meus problemas de fala. Até quando era criança, nas escolas católicas, minha gagueira tinha me isolado. Eu quase não conversava com ninguém. Mesmo depois que me tornei cristão, fiz poucos amigos. Como poderia conhecer novas pessoas se quase não conseguia me comunicar? Então, não queria que essa sensação encontrada em Petersburgo me deixasse. Tudo que eu tinha na vida era Jesus, e nada mais. A partir daquele momento, possuía muito significado. Eu não projetava nenhum futuro real. Minha família praticamente virou as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo criou um abismo que era amplo demais. Fiquei sentado ali, afinal, quem quer ir para o inferno depois que foi ao céu? Porém, não havia escolha. Um ônibus estava esperando e eu precisava voltar. Parei no fundo da igreja por um último momento pensando: o que ela quis dizer? O que estava falando quando se referiu ao Espírito Santo? Durante todo o caminho de volta a Toronto, fiquei pensando: não sei o que ela quis dizer. Até perguntei a algumas pessoas no ônibus. Não puderam me responder porque também não tinham entendido. Não é preciso dizer que quando cheguei em casa estava totalmente exausto, pela falta de sono, pelas horas na estrada e por uma experiência espiritual que fora como uma montanha-russa emocional. Meu corpo estava pronto para descansar. Porém não conseguia dormir. Meu corpo estava cansado até os ossos, mas meu espírito permanecia ativo, como se uma cadeia infinita de vulcões estivesse explodindo dentro de mim. Percebendo a presença de Deus, quem está me puxando? Enquanto estava deitado em minha cama, senti como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me pondo de joelhos. Era uma sensação estranha, mas sentia que era tão forte que não podia resistir. Lá estava eu, na escuridão daquele quarto, ajoelhado. Deus não tinha desistido de mim ainda e eu respondia ao seu comando. Sabia o que queria dizer, mas não sabia como pedir. O que queria era o que aquela ministra em Petersburgo tinha. Pensei: quero o que Kathryn Kuhlman possui. Queria com toda a força dentro de mim. Queria muito o que ela descrevia, apesar de não entender. Sim, eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizer. Então decidi pedir da única forma que sabia, em minhas próprias e simples palavras. Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Pensei: estou fazendo isso de forma certa? Afinal, nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca pensei que ele fosse uma pessoa com quem podíamos falar. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era conhecê-lo do mesmo jeito que ela. E foi isso que orei: Espírito Santo, Kathryn Kuhlman diz que você é amigo dela. Continuei devagar. Não acho que o conheço. Antes de hoje, achei que o conhecia, porém depois daquele encontro percebi realmente que não. Acho que não o conheço. E depois, como uma criança, com minhas mãos levantadas, pedi:
Posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu me perguntei: está certo o que eu estou dizendo? Deveria falar nesses termos com o Espírito Santo? Depois pensei: se for honesto nisso, Deus vai me mostrar se estou certo ou errado. Se Catherine estava errada, eu queria descobrir. Depois que falei com o Espírito Santo, nada parecia acontecer. Comecei a me questionar: existe mesmo essa experiência de encontrar o Espírito Santo? Isso pode acontecer mesmo? Meus olhos estavam fechados, então, como um choque elétrico, meu corpo inteiro começou a vibrar, exatamente como tinha acontecido durante 2 horas que esperei para entrar na igreja. Era a mesma tremedeira que senti por mais 1 hora depois que entrei. Ela tinha voltado e pensei: está acontecendo de novo. Porém, dessa vez não tinha multidão, nem roupas pesadas. Estava sozinho em meu quarto aquecido, de pijama, vibrando da cabeça aos pés. Tinha medo de abrir os olhos. Era como se tudo que aconteceu naquele culto tivesse se concentrando em um momento. Estava tremendo, mas ao mesmo tempo sentia novamente que o cobertor quente do poder de Deus me envolvia. Sentia como se tivesse sido levado ao céu. É claro que não tinha ido, mas honestamente não acreditava que o céu pudesse ser melhor que aquilo. Na verdade, pensava: se abrir meus olhos, vou estar ou em Pittsburgh ou dentro dos portões perolados. Bem, depois de um tempo, acabei abrindo meus olhos e, para minha surpresa, estava bem ali no meu quarto, o mesmo chão, o mesmo pijama. Porém, eu ainda estava tremendo com o poder do Espírito Santo. Naquela noite, quando finalmente dormi, ainda não tinha percebido o que havia começado em minha vida. As primeiras palavras que falei. Na manhã seguinte, cedo, muito cedo, eu estava acordado e mal podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que eu falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Porém, dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo. Tudo que sentia era o envolvimento de sua presença. No segundo instante em que eu disse "Bom dia, Espírito Santo", sabia que ele estava comigo no quarto. Não fui preenchido com o Espírito apenas naquela manhã, mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que estou falando vai além de falar em outro idioma. Sim, eu realmente falei em uma linguagem celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real, tornou-se meu amigo, tornou-se minha companhia, meu companheiro. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza, e quando abri a Bíblia, sabia que ele estava comigo como se estivesse sentado ao meu lado. Não vi seu rosto ou suas feições, mas eu sabia onde ele estava e comecei a conhecer sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia: Espírito Santo, mostra-se para mim na palavra. Queria saber por que ele tinha vindo e fui guiado a estas palavras. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, levou-me às palavras de Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14. A Bíblia se tornou viva. Nunca tinha realmente entendido o impacto destas palavras, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Repetidas vezes ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida. Por mais de 8 horas, naquele primeiro dia, dia após dia, continuei conhecendo-o mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora falei: Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, me ajudaria a orar? E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde, repentinamente, o Pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse aberto uma porta e disse: aqui está Ele. Meu professor, meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula A, B ou C. Era só pedir para o Espírito Santo abrir a palavra para mim, e ele abria, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, 14, 15. Comecei a compreender tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos: sigam-me. Depois um dia ele falou: não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou: mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los, ele vai liderá-los. O que ele estava fazendo? Cristo lhes dava outro líder, outra pessoa a seguir. Minha busca nas Escrituras continuou dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo, eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo, e toda a minha vida foi transformada. Acredito que a sua será também. Hoje, quando me levanto, repito: bom dia, Espírito Santo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra, por Benny Hinn. Eu quero pedir a você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Meus irmãos e irmãs, todos os dias são postados vídeos abençoados para te abençoar. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhe essa palavra, este vídeo com mais pessoas. Amém? Vamos alcançar mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Venha cá. Venha cá. Aplaudam o seu presidente. Venha. Aplaudam. E agora, querido Jesus,
A presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos. E não há nenhuma pessoa nesta assembleia, esta manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações. E que nenhum jovem aqui veja Kathryn Kuhlman. Nenhum. Mas, por favor, estamos famintos. Estamos famintos por mais. Há muito mais. E se soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Você tem muito para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. E eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas. E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão esta manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja, eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre lembre-se disso. E de uma forma muito simples, eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira associação com o Espírito Santo foi uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E se você pudesse saber de onde eu venho, Concórdia, eu não acho que nem está nos mapas. É tão pequena. Não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e meu pai era batista. E nenhum dos dois eram praticantes. E em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois esse foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. E nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música. Eu estava segurando o antigo inário metodista. E se alguém já tinha sido convertido naquela igreja antes ou depois, eu nunca saberei. Mas quando cantaram a última música e eu estava segurando aquele antigo ninário metodista em minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade. E algo aconteceu comigo. Eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não tinha percebido, eu nem sabia que existia algo como o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o inário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era, uma pecadora,
aos olhos de Deus, eu fiz algo. Eu coloquei aquele inário no banco e eu fiz a única coisa que eu sabia que eu devia fazer. Eu os vi chamando os membros da igreja para a frente. Eu dei um passo à frente e me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço. E ela disse, Catherine, dizendo, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa. E ambas sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento e foi tão real que eu nunca mais duvidei disso. Nunca. Eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido e você sabe disso. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E um tempo depois, eu ainda estava na adolescência em Joliet, Illinois. Eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. O segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho. Com mais zelo do que conhecimento. E tudo o que eu sabia pregar, é claro, foi a experiência do novo nascimento. Era tudo o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Joliet. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor, salvação, era tudo que eu sabia. E em uma noite eu convidei as pessoas para virem à frente. Aqueles que quisessem nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Isabel Drake, eu nunca vou me esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Joliet para Chicago. Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de 3 ou 4 pessoas. E quando, de repente, isso é muito real. E naquele momento, aconteceu. Naquele exato momento, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo, aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas, nunca. Ela olhou para cima. Ela levantou as 2 mãos e começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota dó maior. Foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca vi um cântico como aquele. Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse: Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E
E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz e a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo o Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. E eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência de quando ele entra em você e ele preenche o seu vaso literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esquecer de algo, se você esquecer de tudo que eu te disse nesse culto, esta manhã, Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Perfeição absoluta. Quando se trata desta poderosa terceira pessoa da Trindade, Ele é a perfeição absoluta. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas ininteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo, muito do que é chamado de falar em línguas estranhas, não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta a algo que é tão bonito e tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida que eles foram cheios do Espírito Santo.
Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo e que receberam o batismo com o Espírito Santo, mas que nunca foram cheios do Espírito Santo, que nunca receberam o batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus, esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos, não importa o que seja, sempre lembre-se disso. Tudo o que cada um de nós recebemos, é Jesus quem nos dá. Tudo, não importa o que seja. Tudo o que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião. Abra os corações. Abra as mentes. Meu amigo, isso não é sobre teoria. Às vezes eu acho que recorremos à teoria. Deixamos que nossas mentes estão cheias de teoria. Nós perdemos a verdade de vista. Aconteceu em outro dia, em Portland, Oregon, uma freira católica que não sabia nada sobre tal teoria. Nada. Ela era do convento do sangue precioso. Ela nunca tinha visto ninguém cheio do Espírito Santo, nunca. Ela se vestia com roupas de freira e o poder de Deus caía sobre seu corpo até que ela veio ao púlpito. E timidamente ela disse: eu acabei de ser curada. E eu disse: ah, irmã, isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz. E então ela se virou para ir embora. Ela não deu mais do que 3 passos. Então ela se virou novamente para mim. E muito timidamente ela sussurrou: eu estou faminta por mais do Espírito Santo. E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. E naquele momento ela caiu pelo poder de Deus, prostrada pelo poder de Deus. E antes de ela cair no chão, ela começou a falar na mais linda língua. Ninguém ensinou ela sobre teoria nenhuma. Ninguém a ensinou como. Mas Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, estava enchendo ela. Um santo silêncio veio sobre aquela multidão. E lembre-se de algo: barulho não é sinal de poder. Sempre saiba disso. E naquele momento, 5.000 corações
bateram como um só. E tudo que você conseguia ouvir era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio, como se os próprios anjos se prostrassem. E aquela irmã católica, que nunca foi ensinada a maneira, mas foi a coisa mais natural no mundo, ela se render a ele. O Espírito Santo estava enchendo ela. E de seus lábios veio uma língua celestial. Foi lindo que você sentia a vontade de tirar os sapatos de seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo a revelação divina que eu nunca recebi antes. E essa é a razão pela qual minha mensagem para você esta manhã é tão importante, porque as coisas estão acontecendo, jovens, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo tão rápido. E é por isso que eu considero tão importante que você entenda que Ele pode te usar nestes últimos tempos. Eu tenho dito por muito tempo, e eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu creio. Mas lembre-se de algo, neste momento de restauração, tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja de agora. Tudo. E está acontecendo tão rápido, está acontecendo depressa. Eu creio que essa seja a última geração de jovens antes da grande tribulação. Eu creio, eu tenho que acreditar, conhecendo as profecias da palavra como eu conheço. Esta é a última geração de jovens antes da grande tribulação. Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos, encare a Deus, encare a realidade, encare as verdades. Vocês, jovens sentados aqui, são a última geração nesta dispensação. Eu acredito e apostaria a minha própria vida do que eu estou falando para vocês é de grande importância. E vocês precisam fazer algo sobre isto. Vocês precisam fazer algo sobre isso. Eu acredito que nestas últimas horas, todos os frutos, todos os dons do Espírito serão restaurados para a igreja. Houve cultos de milagres, em que cada pessoa presente, eu não sei dizer quantos estavam presentes no culto, mas todos foram curados pelo poder de Deus, como aquela preciosa freira católica que estava sendo preenchida com o Espírito Santo. Eu fiquei lá, não tão longe dela. Eu não estava ciente daqueles que estavam na multidão. Estava completamente inconsciente. Eu recebi uma revelação espiritual. E às vezes eu me pergunto se isso foi apenas para mim. No dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A hora está próxima, meu amigo. Quando houver momentos como este, quando houver unidade no Espírito, quando o Espírito Santo vir sobre todos no culto, esses que não sabem absolutamente nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles. E cada pessoa presente
será cheia do Espírito Santo e receberá o batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que entendam algo que é de grande importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus eu vou abrir meu coração para vocês. Quando alguém é conduzido, significa que o mesmo segue. Você diz, Kathryn Kuhlman, como você sabe? E lembre-se de algo. Eu não acredito que Deus me deu algo especial, jovens. Assim como Deus é o meu juiz, eu te digo o que eu realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês, jovens, se você pagar o preço. Eu não sou especial para Ele. Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Não há um jovem homem ou uma jovem mulher nesta reunião de manhã que Deus não vai usar exatamente da mesma maneira. Ele te dará absolutamente tudo que Ele me deu, se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se eu te dissesse que não custa caro. Todo mundo quer pechinchar nos dias de hoje, mas não tem pechincha com Deus. Jovens, eu mentiria para vocês se eu te contasse que o preço é barato. Você me vê andando no altar, e tudo o que você vê é o glamour disso. E parece tão glamuroso. Há um preço. E depende do que você mais deseja. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou conversando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes eu acho que a coisa mais difícil no mundo é fazer com que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando você está lidando com o espiritual, é a coisa mais importante do mundo. E você tem que encarar a verdade e os fatos. Quando eu subo no altar, eu me lembro do que Davi quis dizer quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu provavelmente sei melhor do que ninguém neste lugar o que ele quis dizer e como ele se sentiu. Quando ele gritou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não tenho medo de Satanás. Eu posso usar as mesmas armas em Satanás que Jesus usou. Está escrito.
Eu posso encarar Satanás, eu posso encarar todas as forças do inferno e usar a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo nenhum homem. Mas eu tenho apenas um medo: de entristecer o Espírito Santo e de que esta unção se vá. Você não sabe. Jovens, você não sabe. Neste ministério você só vê o glamour. Neste ministério, ontem, os milhares que estavam nesta arena apenas viram os milagres, apenas viram a glória. Mas poucos deles podiam ver o preço que foi pago antes daqueles milagres acontecerem. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pode levar tudo que eu tenho. Ele pode tirar tudo de mim, de tudo que eu tenho, deixando-me apenas com as roupas para cobrir o meu corpo, deixando-me apenas com os sapatos em meus pés. E eu estou disposta a sair e viver de pão e água pelo resto da minha vida. Então ajude-me, Deus. Eu pregarei, mesmo se eu tiver que pregar em uma esquina, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu soubesse que o Espírito Santo foi entristecido, eu nunca. Se eu soubesse que o Espírito Santo tivesse se retirado de mim, eu jamais subiria neste altar. Eu nunca mais passaria por isso. Eu nunca fingiria algo. Pois naquele dia, eu serei a pessoa mais comum que já viveu. E nada aconteceria. Você pode dizer as mesmas palavras. Você pode passar pelas mesmas coisas. Você pode fazer a mesma coisa. Mas o segredo do poder é o Espírito Santo. Aos jovens com quem eu estou falando nesta mesma hora, tão cheios de vantagens. Milhões podem invejar vocês. E você é provavelmente invejado por mais pessoas do que você pode imaginar. Mas ainda há algo. É mais do que o ensino. É algo que é pessoal. Sentado aí, eu vou fazer uma pergunta. O que você quer mais na vida? Isso tem que vir primeiro. Encare os fatos, encare a si mesmo. Se olhe diretamente no rosto. Talvez você não deseje o que eu tenho falado. Talvez isso não seja o seu desejo. Talvez não seja. Há outras coisas na vida que você quer mais e que você sente que são mais desejáveis. Eu não poderia viver
E se eu tivesse menos do que eu tenho, eu não conseguiria viver, eu não iria querer viver. A comunhão que Paulo estava falando, aquela comunhão com o Espírito Santo. Eu não poderia viver sem isso. Eu não poderia. Eu não poderia. Tudo mais é tão inútil. Nada mais importa. Mas talvez você não queira. Talvez você não queira o melhor que Deus tem para você. Há outras coisas que são mais importantes para você. Mas uma vez que você provar, uma vez que você experimentar, uma vez que você souber como é ter o Espírito Santo tomando seu corpo, e você me pergunta por que eu não me canso fisicamente depois de 5 horas. Porque eu estou tão renovada, embora tivesse apenas 5 horas de descanso. É porque não foi a Kathryn Kuhlman que fez isso. Eu não fiz nada. Eu apenas permaneci lá e observei o Espírito Santo. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu tenho sido uma grande espectadora e realmente tem sido meu privilégio de ser espectadora para ver o que o Espírito Santo tem feito. Eu permaneci lá. E eu observei esvaziar cadeiras de rodas. E eu me emociono com essa pessoa. Bem aqui, eu me emociono quando eu vejo como ele abriu aquela orelha. Porque eu não deveria me renovar. Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A Kathryn Kuhlman não saiu na foto. Quando nós fazemos isso, nós desmoronamos. É um trabalho duro quando fazemos sem o Espírito Santo. A questão é que ele não busca vasos de ouro. Ele não busca vasos de prata. Essa é a glória disso. Ele só busca por vasos submissos. Eu não tenho talentos. Eu nasci sem nada. Eu não tenho talento. Não tenho nada. Esse é provavelmente o motivo do porquê foi fácil para eu dizer: pegue o nada e use-o. Para alguns de vocês, pode ser um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de morrer naquela cruz. Aquela cruz está lá. Sem exceção, você se depara com a cruz. A sua cruz. O que você vai fazer sobre isso? E quando você encara aquela cruz, lembre-se, é sobre o que você mais quer. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu tomei a minha própria decisão. Eu tomei. Eu tomei a minha decisão. Eu tomei a minha decisão.
E eu estou feliz por ter feito isso. Pode parecer tão difícil para você agora. Custa muito. Mas o que você mais quer essa é a questão. Qualquer outra coisa é temporária. Mas o que eu estou falando é eterno. Eu quero que você faça algo. Eu quero que cada um de vocês, jovens, vocês precisam encarar isso. Vocês precisam encarar isso. E você vai dizer, Kathryn Kuhlman, eu estou disposto a pagar esse preço. Pense nisso. Pense nisso. Isso é diante de Deus. Frequentemente, sabe, nós cantamos Eu Me Rendo, a ponto de se tornar quase um clichê. Às vezes fazemos tanta cerimônia que não significa nada. A morte é algo sério. Morte. Morte. Nós não gostamos de encarar a morte. Eu quero que cada jovem, diante de Deus, lembre-se de que Ele não me deu uma coisa que Ele não te dará. Se você estiver disposto a morrer para si mesmo. Eu quero que você faça algo. Esteja morto diante de Deus. Mas lembre-se também que existem jovens com quem eu estou falando nessa segunda de manhã na capela. E se ele pode usar um jovem boliviano de 20 anos e usar aquele jovem boliviano 8 meses atrás, que nunca teve os privilégios de estudar na ORU, um jovem boliviano que não sabia absolutamente nada sobre a experiência de um novo nascimento, um jovem boliviano que não sabia nada sobre o Espírito Santo, um jovem boliviano que nunca teve os privilégios do ensino da palavra que vocês jovens têm esta manhã. E se ele pode usar um jovem boliviano que veio para os Estados Unidos, registrado como um estudante de cursinho, e usar aquele jovem boliviano e em um dos cultos nascer de novo, 1 mês depois, de pé em uma cadeira dobrável, pregando para a multidão no lado de fora, e enquanto ele falava a essa multidão, usando um inglês improvisado. Isso aconteceu com ele 1 mês depois da sua maravilhosa salvação. E se o Espírito Santo vai usar um jovem boliviano e dar a ele o dom de curas, enquanto ele estava em pé naquela cadeira dobrável, e o mandar de volta para a Bolívia. E 3 meses depois, o presidente da Bolívia nasceu de novo. E a esposa do presidente da Bolívia foi curada pelo poder do Espírito Santo. E ele está agora pregando para mais de 70 mil pessoas por vez. Se Deus fez isso com um boliviano de 20 anos, e você sentado aí neste momento mal sabe o que Deus fará por você, se você encarar aquela cruz e morrer para si mesmo. Tudo bem, encare isso. Apenas encare.
Eu quero que cada jovem homem e cada jovem mulher neste lugar diga: eu estou disposto a encarar a minha cruz e morrer para si mesmo, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu quero que o Espírito Santo me use. Eu quero isso mais do que a própria vida. Eu quero que você desça aqui e fique de pé aqui e eu vou orar por você. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Todo o céu está se curvando. Deus, o Pai, está satisfeito. Jesus está tão satisfeito. Jesus está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. Meu Senhor e meu Deus, você pode literalmente usar esses jovens esta manhã e você pode abalar o mundo por Deus. As jovens aqui que literalmente pode abalar este mundo por Deus. Essas vidas estão completamente rendidas a Ti. Escute, jovens, vocês já participaram de outros cultos antes, mas este tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente. Estamos falando agora sobre morte. Mas Tu, Senhor, pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Isso é seu. 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 Este corpo, essa alma e espírito é seu. Isso é seu. Isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Isso é seu, isso é seu. A morte hoje, a morte hoje, a morte hoje, meu Senhor. A morte hoje, muitos túmulos foram abertos, muitos túmulos estão sendo abertos agora. A morte bem agora. Custa muito. Mas, Deus, vale a pena o preço. Querido Deus, vale a pena o preço. Meu Deus, eu te digo que vale a pena o preço. Eu digo a vocês, jovens, que vale a pena o preço. Eu não mentiria para vocês. Eu te digo a verdade. 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 Vale a pena o preço. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. 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 Eu te digo a verdade. Leve, Senhor, tudo de mim. 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 Leve, Senhor, tudo de mim.
O Espírito Santo está sondando os corações agora. Apenas se renda, apenas se renda, apenas se renda, apenas se renda. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você. Mal sabe você o que Deus fará se você apenas se render. Eu quero ser usada por Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu quero entregar tudo a Ti. Você realmente quer fazer isso? Você realmente quer dizer isso? Mais do que qualquer coisa no mundo. Nada mais importa. Nada mais importa. Não vai ficar em segundo lugar. Ele se recusa. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo, eu te prometo. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai. Ele não vai aceitar um compromisso. Ah, diga a Ele. Diga a Ele, agora mesmo. Eu entrego tudo. Oh, você sabe disso tão bem. Você sabe tão bem. Eu me rendo. E talvez você tenha cantado diversas vezes. Mas esta manhã é diferente. E com as mãos levantadas, cante. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo entregarei. Ergam as mãos como sinal de rendição. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor. Eu cavei a cova agora. Eu morri neste momento. Ah, o mover do Espírito Santo. Adore-o agora mesmo. E lá estava o som do poderoso vento forte. O som de um vento poderoso e impetuoso. De alguma forma, ouvimos o som daquele vento poderoso e impetuoso. Eu ouvi. E João disse, eu ouvi. Aleluia. Cante. Cante. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Sinta o poder nos eliminando. Sopra em nós. À medida que respiramos a própria pessoa e presença do Espírito Santo. Neste momento, entregue ao único. Deverá haver consequências. Deve haver a morte do eu. Aleluia. Acabe com esse egoísmo. Pois não falaremos mais só de nós mesmos. Pois neste momento nós devemos dizer: nada de mim, nada de mim, mas tudo de ti. Mas tudo de ti. A Mary morre neste momento, o Bill morre nesta hora. O Tom morre. A Ellen morre. Estamos tendo um serviço funeral. Aleluia. É um serviço fúnebre glorioso. É maravilhoso. Para cada morte, há um poder glorioso do Espírito Santo que vem sobre a pessoa. Aleluia! A outra pessoa que se levantou para abalar o mundo por Deus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder. Ah, aleluia! Um glorioso culto fúnebre. Aleluia! Um glorioso. Permanece aqui. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não entende como o seu futuro é glorioso. Você não entende, você não entende, você não entende. I think the Holy Spirit is saying these words: it is not I who lives, but Christ who lives in me. That's what she said to me this morning. My own death and letting the Holy Spirit do it all. So that it is not I who lives, but Christ who lives in me. And she was saying that every one of us has to be led by the Spirit in the way He wants us led. Not to be her or me or someone else, but to be your own identity, in your own field, not living in yourself, but Christ living in you. And you're letting the Holy Spirit do it. You're doing it. Only as the Spirit does it. I felt in my heart that should the Lord direct Catherine Kuhlman to come and visit us, that He would speak to us. Do you feel like the Spirit has said something to your
heart. And what we tried to do, what Catherine tries to do, I see her trying to do it, and I know I try to do it. And what I try to do and what she's trying to do is we're trying to get people's minds off of us so that we can merely be an instrument and nothing else, because we know we're nothing else. You know, people like to praise people more than they like to praise God. They'd rather give you credit for something or give me credit for something than to give Jesus credit for it. And you've heard me say so many times, I'd like to take credit being a human, but there's nobody can take credit for building this school but the Holy Spirit. And nobody can take credit for what you're doing but the Holy Spirit. And I thought, now, Lord, through our professors, our instructors, our staff, and our students, as we really get with our subjects, our courses, as we really get with it and let the Spirit move through us and do it through us as we cooperate with Him, then we will produce something that will touch the world. But above all, the Spirit will do it through you as an individual and then do it with us all. We'll become a body. I had the athletes heavy on my heart this morning. Our athletes are out in front to the extent that they're seen by more people. You see the difference? They're seen as a team by more people. And I want everybody filled with the Spirit, but I had such a burden that every athlete and that whole department would be baptized in the Spirit. As Catherine said, not merely the speaking in tongues. That's a means to an end. That's a means to an end. That's not an end in itself. I hope you heard what she said, but to be filled with the Spirit. And Catherine, God bless you this morning. God bless you. And we'll pray for you. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.